sou Paulo Darós, sou coordenador de regulação de resíduos sólidos da ANA e hoje vou apresentar para vocês a norma de referência número 7, que dispõe das condições gerais da prestação de serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos. Agora eu vou apresentar para vocês a norma de referência número 7 da ANA. Essa norma de referência, ela dispõe sobre as condições gerais para a prestação direta ou mediante concessão dos serviços públicos de limpeza urbana, que é o SLU, e de manejo de resíduos sólidos urbanos, que é o SMRSU. Vou apresentar para vocês o contexto e vou apresentar depois a norma de referência, os seus principais pontos, o que nós achamos mais relevante sobre a norma de referência. Então, seguimos. Aqui só voltando um pouco o contexto da lei, a Lei 14.026, de julho de 2020, que ela é dita como o novo marco legal do saneamento, ela atualizou o marco legal do saneamento, alterou as leis 994 de 2000, alterou também a 11.445 de 2007 e a 12.305. São a lei, respectivamente, a lei de criação da ANA, a lei das diretrizes do saneamento básico e a lei de resíduos sólidos, que institui a política de resíduos sólidos, a 12.305. Quanto à lei 9.984, que é a lei de criação da ANA, o marco legal deu novas atribuições à ANA para instituir normas de referência para a regulação dos serviços públicos de saneamento, para que essas normas sejam adotadas pelas entidades reguladoras e fiscalizadoras, e também coube à ANA estabelecer normas de referência sobre padrões de qualidade, eficiência da prestação, na manutenção e operação dos sistemas de saneamento básico. Dentre os serviços que estão na norma, dentre os serviços que estão abrangidos na Lei 11.445, nós temos no saneamento básico o conjunto de serviços, e dentre eles estão o serviço da limpeza urbana e o serviço de manejo de resíduos sólidos urbanos, que são constituídos pelas atividades, pelas disponibilização, manutenção de infraestruturas, instalações, tanto de coleta, varrição, asseio, conservação, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente desses resíduos. São os resíduos domiciliares e os resíduos da limpeza urbana. Então, são dois serviços públicos, né, a limpeza urbana e o serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos, que nós vamos explicar mais à frente. Aqui temos o problema regulatório, onde ele aponta tanto as causas quanto as consequências da sua não atuação. E o problema regulatório que a ANA levantou foi a baixa qualidade da prestação, tanto do serviço público da limpeza urbana, quanto do manejo de resíduos sólidos urbanos. E as suas principais causas são a baixa sustentabilidade econômica financeira dos serviços, quanto à assimetria na prestação do serviço, quanto à descontinuidade do serviço. Tá? Esta norma ela vai atuar sobre a simetria da prestação do serviço público, pois ela vai trazer conceitos sobre a prestação dos serviços e ela vai também dar diretrizes para a prestação dos serviços, tanto da limpeza urbana quanto do manejo. Diante disso, a ANA publicou em 19 de março de 2024 a norma de referência número 7, que dispõe sobre as condições gerais para prestação direta ou mediante concessão dos serviços públicos, da limpeza urbana e do manejo de resíduos sólidos urbanos. A norma de referência ela será aplicada aos novos contratos a partir de 1º de abril de 2025, mas ela já está em vigor a partir de 1º de abril de 2024. A norma de referência também
está disponível no site da ANA, em saneamento básico. Aí você pode clicar em normativos e publicações da ANA sobre saneamento básico, e depois em normativos referentes ao serviço de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos. Então, na norma número 7, agora a gente vai tratar alguns pontos que a gente acha mais relevantes, não diminuindo a importância dos outros dispositivos que estão na norma, mas a gente trouxe alguns aqui que achamos mais relevantes. Por exemplo, das disposições gerais, né? As condições definidas nesta norma, né, na norma de referência, devem orientar a elaboração dos atos normativos e a tomada de decisões dos titulares e das entidades reguladoras infranacionais, que a gente chama de ERIs, relativas aos serviços da limpeza urbana e do manejo dos resíduos sólidos urbanos. A ANR aplica aos serviços da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos prestado diretamente pelo titular ou por meio de concessão desses serviços. Já no artigo 4º, a norma traz 33 definições importantes para a área de resíduos sólidos. Dentre elas, a gente tem, por exemplo, acondicionamento dos resíduos, a coleta ponto a ponto, coleta porta a porta, como é que é o ponto de entrega voluntária, o gerenciamento dos resíduos sólidos, a compostagens e outras definições, como o que são realmente os resíduos sólidos urbanos, o que são rejeitos, o que são os resíduos de grandes geradores. Já no título 2, é o título dos serviços públicos. O primeiro capítulo é sobre o serviço público do manejo dos resíduos sólidos urbanos, o SMRSU. O que é esse serviço? É aquele serviço que contribui para o asseio público por meio do manejo adequado dos resíduos sólidos urbanos, gerados por usuários específicos. Ele é constituído pelas seguintes atividades. Então, tem lá a coleta dos resíduos, o transporte desses resíduos, o transporte, a triagem para fins de reutilização e reciclagem, o tratamento dos resíduos e a sua destinação final. Então, ali temos uma figura esquemática representando cada uma dessas etapas do serviço. Então, desde a geração dos resíduos até a sua disposição final. Já o capítulo 2 é do serviço público da limpeza urbana. O serviço público da limpeza urbana é aquele que provê o asseio dos espaços públicos. Guarde esta palavra. Então, ele é prestado de caráter universal a toda a coletividade, né? Não havendo um usuário direto do serviço. Ou seja, é a própria coletividade que recebe esse serviço. E ele é constituído pelas seguintes atividades: varrição, capina e raspagem, roçada, poda, desobstrução e limpeza de bueiros, bocas de lobos e correlatos, que são equipamentos da drenagem urbana, mas que são de responsabilidade a sua limpeza do Serviço Público do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos. Também limpeza e asseio de logradouros públicos e remoção de resíduos em logradouros. Também poderão ser consideradas outras atividades de limpeza urbana, desde que estejam relacionadas e dispostas no caput desse artigo. Então, qualquer outro serviço que seja de asseio dos espaços públicos, por definição do próprio titular do serviço, podem ser considerados também como a limpeza urbana. Já o capítulo 3 é o capítulo da fiscalização dos serviços. A fiscalização dos serviços consiste naquela atividade de acompanhamento, monitoramento, controle, avaliação, né, para o cumprimento dos contratos, cumprimento do planejamento, cumprimento da regulamentação que seja editada pelo titular ou pela entidade reguladora infranacional. A fiscalização realizada pela ERI não pode ser confundida, né, com aquela fiscalização realizada
pelo titular nos seus contratos administrativos. É uma fiscalização da regulação do serviço, da prestação de serviço. Além disso, a fiscalização poderá instruir, corrigir, comunicar órgãos competentes, notificar e multar aqueles que descumprirem as normas. Já no capítulo 4, é o capítulo da interrupção de serviços. E aí vamos tratar quais são os motivos para a interrupção dos serviços, tanto da limpeza urbana quanto do manejo. Quais são esses motivos? Então, o artigo 70 traz isso, quais os serviços públicos deverão ser prestados com o princípio de continuidade, e no 71 ele diz, poderão ser interrompidos os serviços nas seguintes condições: em situações de emergência que atinjam a segurança de pessoas e bens, e também no caso de se efetuar necessidade de se efetuar reparos, modificações ou qualquer outra natureza nos sistemas respeitados os padrões de qualidade e continuidade do serviço, tá? Então também pode ser se interromper o serviço para algum tipo de reparo e modificação e manutenção, tá? Mas neste caso, o prestador de serviço deverá utilizar meios alternativos para garantir a execução das atividades dentro desses casos de interrupção de serviço, tá? Já o capítulo 5 é do plano operacional. O que é o plano operacional? Esse plano operacional, que está na norma de referência, é o plano que é um instrumento que define estratégias de execução do serviço. Então, a estratégia de operação, manutenção, bem como a execução dos investimentos nos serviços que são necessários para atingimento dos objetivos estabelecidos, né, no serviço de saneamento básico, né. O titular, ele elaborará esse plano de prestação dos serviços, esse plano operacional, e esse deverá ser encaminhado à ERI para sua aprovação. Então, o titular emite o plano, a ERI aprova este plano. Não se confunda aqui com planos de gerenciamento de resíduos sólidos. Este aqui é um plano operacional de execução de serviços, tá? As áreas urbanas e rurais devem ser contempladas neste plano. Também o plano operacional deve considerar sazonalidade e características socioculturais locais. Então, por exemplo, se é um município turístico, deve ser considerado a sazonalidade do turismo naquele município, deve considerar as características socioculturais do próprio município, e também o plano operacional poderá ser alterado de acordo com as diretrizes da ERI. Também o plano operacional, ele pode ser único para todas as atividades, ou pode ser específico. Você pode ter um plano operacional para a limpeza urbana, plano operacional para o manejo dos resíduos. O plano operacional deve ter, no mínimo, os seguintes diretrizes, ou ele deve ter, no mínimo, os seguintes componentes. Ele deve ter o dimensionamento, localização e descrição dos serviços e atividades, detalhamento das instalações, mão de obra e equipamentos utilizados na prestação do serviço, tipo e origem dos resíduos que estão sendo manejados ou que estão contidos nesse plano operacional. Deve ter a programação de execução dos serviços, por exemplo, o mapeamento das vias, as rotas de coleta, a frequência e horários que serão realizadas as coletas, devem estar disponíveis e em que horários esses serviços estarão disponíveis aos usuários. Devem identificar os produtos, embalagens sujeitos à logística reversa. Aí vamos explicar mais à frente o que tem a ver isso com o nosso manejo de resíduos sólidos.
Deve ter ações e programas de capacitação e treinamento da mão de obra, condições específicas para as cooperativas e associações de catadores, e deve ter especificações técnicas, condições para operação, manutenção das próprias lixeiras públicas, deve ter diretrizes específicas para serviços e atividades na zona urbana e rural, né? Tem que ter ações de comunicação ao usuário do serviço e devem ser previstas as ações de emergência e contingência neste plano. Capítulo 6 é sobre o manual da prestação do serviço público de atendimento ao usuário. É um manual que é um instrumento dedicado a disciplinar a relação entre o prestador e o seu usuário. O prestador de serviço que elaborará este manual, e ele deverá ser encaminhado à entidade reguladora para sua aprovação. Sobre atendimento ao usuário, o prestador de serviço deve dispor de atendimento telefônico ou eletrônico ao usuário, por exemplo, via internet. Deve ser acessível a todos os usuários e deve permitir o recebimento de reclamações, solicitações, denúncias, sugestões e elogios quanto à prestação de serviços. A entidade reguladora deve estabelecer os prazos de resposta para o atendimento ao usuário, respeitando, lógico, as prioridades previstas em lei, no caso de atendimento presencial. No capítulo 8, a gente fala da educação ambiental, que a educação ambiental é um instrumento para comunicar, né, ao usuário, para dar educação ambiental ao usuário da forma de como ele deve entender a prestação de serviço, né? Ele deverá ser promovido pelo prestador de serviço, essa atividade, para orientar os usuários sobre os procedimentos a serem observados na prestação de serviço. Por exemplo, como o usuário deve dispor os seus resíduos, como o usuário deve separar os seus resíduos, né? E ele pode ser também voltado ao público escolar, né? Quando em parceria com as instituições de ensino, para a disseminação desse conteúdo sobre educação ambiental, que ela é relativa à prestação de serviço. Sobre as cooperativas e outras formas de associação de catadores, a NR7, ela traz que também essas cooperativas ou outras formas de associação de catadores, elas também deverão observar as condições de prestação de serviço. Entretanto, o plano operacional deve priorizar a participação dessas cooperativas na prestação de serviço. Então, o plano operacional deve contemplar a existência dessas cooperativas, deve informar como elas participarão da operação de serviços, qual é o papel delas. Então, as cooperativas e associações de catadores são um elo importante da prestação também dos serviços. Já sobre a logística reversa, a norma não veio trazer diretrizes sobre ela de como vai ser executada a logística reversa. Mas ela veio dizer que o serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos não integra o sistema de logística reversa, conforme previsto na lei. Ele é de responsabilidade dos seus fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, sobre a sua estruturação e implementação. Entretanto, os custos referentes à logística reversa não deverão ser repassados ao usuário do manejo de resíduos sólidos urbanos e os produtos, embalagem, deverão ser entregues pelos seus geradores nos locais adequados. E também, caso o prestador do serviço da limpeza urbana ou do manejo de resíduos sólidos urbanos executar atividades de responsabilidade dos fabricantes, importadores, distribuidores, essa relação deve ser mediante contrato, com a devida recuperação dos custos desse serviço, e deve
devem ser observados os acordos setoriais. E também essa relação não deve prejudicar a prestação dos serviços ao qual ele é responsável, da limpeza urbana e do manejo de resíduos sólidos urbano. Já o título 3 da norma diz sobre os direitos e deveres. Então vamos lá, são direitos e deveres dos usuários, do titular dos serviços, dos prestadores de serviços e das entidades reguladoras infranacionais. Aqui iremos destacar alguns direitos e deveres de ambos, não esgotando os demais deveres, não tirando a importância dos demais deveres dos atores do serviço. Por exemplo, dos usuários, são direitos dos usuários a prestação adequada do serviço. É direito do usuário receber um serviço de qualidade, sendo prestado pelo prestador de serviço. Também é direito do usuário ter amplo acesso às informações sobre os serviços prestados. Já deveres do usuário é o quê? São deveres utilizar adequadamente os serviços conforme as orientações do titular e do prestador. Também é dever do usuário acondicionar e disponibilizar os seus resíduos sólidos para coleta conforme as orientações também do titular e do prestador. Ele deve estar adimplente com o pagamento da prestação de serviço. Ele deve estar adimplente com a sua parcela, que é o pagamento pelo uso do serviço. Ele deve também segregar os resíduos em secos e orgânicos e de forma separada dos rejeitos, conforme também as orientações do prestador de serviço e do titular de serviço. E aos direitos e deveres do titular. O titular tem deveres. São deveres do titular, por exemplo, organizar ou prestar diretamente serviço, ou conceder a prestação do serviço na forma da lei. É dever também do titular delegar a função de regulação e fiscalização dos serviços a uma entidade reguladora. É dever do titular instituir um instrumento para cobrança pelos serviços do manejo de resíduos sólidos. É dever também do titular elaborar e apresentar à entidade reguladora o plano operacional de prestação de serviço. É também dever do titular fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas nos contratos, tá? E também é obrigação do titular remunerar o prestador de serviço como usuário do gerenciamento dos resíduos originários da limpeza urbana. Já o prestador de serviço, são direitos do prestador receber os recursos financeiros incorridos pela prestação de serviço, incorridos pelo serviço que ele está prestando à sociedade, pelas atividades que ele está prestando. É direito dele receber por essa prestação de serviço. Também é direito dele interromper os serviços nas hipóteses e condições previstas na norma. Já são deveres do prestador prestar o serviço adequadamente, garantindo as condições de regularidade, continuidade, modicidade tarifária, garantir as condições de eficiência da prestação de serviço. Também é dever do prestador de serviço elaborar o manual de prestação dos serviços e de atendimento ao usuário. É dever do prestador também realizar junto aos usuários ações permanentes de educação, comunicação voltadas à prestação de serviço, tá? E divulgar de forma permanente, ampla e permanente as regras de acondicionamento e disponibilização dos resíduos, para que o usuário também saiba como é que eu tenho que disponibilizar os meus resíduos, como é que eu tenho que fazer a separação dos resíduos. Então, é dever do prestador informar isso aos usuários. E agora também, quais são os
os direitos e deveres da entidade reguladora infranacional, que é a entidade, como já vimos, é a entidade que recebeu a delegação da regulação dos serviços pelo titular. Então, é direito da ENI o recebimento da sua remuneração pelas funções que ela exerce, pelas atividades que ela exerce para regulação e fiscalização de serviços. E são deveres da ENI regular e fiscalizar a prestação dos serviços, conforme o ato de delegação que ela assinou junto com o titular. É dever da entidade reguladora estabelecer as normas relativas às dimensões técnicas, econômicas, social da prestação, bem como os padrões da qualidade daquele serviço, observadas as normas da ANA, aprovar o plano operacional de prestação de serviço que é emitido pelo titular, aprovar o manual de prestação do serviço emitido pelo prestador de serviços e aprovar o relatório de atendimento ao plano operacional de prestação de serviço, que é o documento também elaborado pelo prestador. Também é obrigação, é dever da entidade reguladora elaborar o relatório periódico sobre a qualidade da prestação de serviços e também disponibilizar ouvidoria. Então, também, agora, essas foram as deveres e obrigações do prestador, do usuário, da entidade reguladora e do titular do serviço, e como vai ser comprovada a observância da norma. A observância da norma, ela tem os requisitos que são considerados os seguintes requisitos: a entidade reguladora, que tenha o cadastro atualizado junto à ANA, também que haja uma entidade reguladora definida pelo titular para a regulação de serviços. Também, outro requisito é a observância pela entidade reguladora das diretrizes que estão nesta norma e também a adoção pelo titular das diretrizes desta norma. O capítulo 3 também diz dos prazos para a adoção da norma, que são os prazos para comprovação da observância de adoção da norma. Então, até 1º de abril de 2025, será para as entidades reguladoras, para os municípios de capitais e municípios integrantes de regiões metropolitanas e da própria rede. Até 31 de dezembro de 2025, municípios com população superior a 100 mil habitantes e municípios próximos de fronteira. Até 31 de dezembro de 2026, municípios com população entre 50 mil e 100 mil habitantes, e até 31 de dezembro de 2027, municípios com população inferior a 50 mil habitantes. Então, finalmente, agradeço a oportunidade, em nome da Coordenação de Regulação de Resíduos Sólidos, de apresentar esta norma de referência número 7. E bom curso para vocês. Nos vemos na próxima.